Dando continuidade à série 40 anos de O Mês da Gripe, Outros Contatos, que é uma homenagem ao escritor e artista Valêncio Xavier, hoje eu recebo o professor, doutor, poeta e pesquisador Caio Ricardo Bona Moreira, que recentemente publicou o livro Esquinas, pela editora Micronotas. Caio, muito bem-vindo a essa homenagem. Eu fico muito agradecida e feliz por você ter aceitado, e é sempre muito bom poder contar com os amigos, né, nesse momento tão ímpar da nossa história. E eu quero deixar registrada, além da minha alegria, que o Caio também fez parte da primeira homenagem ao livro O Mês da Gripe, em 2011, na Fundação Badeschi, em Florianópolis. Antes de passar a palavra, eu gostaria de lembrar as pessoas que estão nos assistindo que essa série ela é guiada pela pergunta: como ler O Mês da Gripe hoje, imersos na catástrofe? Caio, sinta-se à vontade, a palavra é toda sua. Olá, Nina. Eu quero dizer que é uma grande alegria estar aqui novamente, depois de 10 anos. Tive a alegria de participar, como você bem falou, do evento inicial lá em 2011 e estou muito feliz de estar aqui novamente, tentando desdobrar a leitura, não é? Reinventando novos sentidos para o mesmo livro. Eu acho que o grande barato é ler sempre os mesmos livros de formas diferenciadas. Eu acho isso muito interessante. Como que uma leitura pode se desdobrar em outras, e isso pode ser uma atividade muito enriquecedora. Então, eu agradeço você pela oportunidade de participar dessa rede de leitura, porque já são vários episódios com vários professores, pesquisadores, artistas falando sobre o mesmo livro. Isso tem sido muito curioso, né? Essa capacidade de lermos de forma diferenciada o mesmo livro. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. E eu intitulei a minha fala como O Mês da Gripe, tal qual Atlas, que é também uma tentativa de dar continuidade àquela leitura inicial, em 2011, mas desdobrando-a. Tá? Vou ler o texto e comentando também. Vamos lá. Eu penso que poderíamos substituir, ou pelo menos desdobrar, a questão como ler o livro hoje imerso na catástrofe em outra pergunta, não para fugir da resposta, mas para proliferar os enigmas. A contrapergunta que desejo fazer é como ler a catástrofe hoje imersa no livro. Se não imersa, pelo menos tangenciada ou, num certo sentido, prevista por ele na sua contemporaneidade ou no futuro do seu passado. A presença da peste na obra foi o que chamou a atenção dos leitores, levando-os recentemente a descobrir o Valêncio Xavier em plena crise pandêmica, no mesmo momento em que, coincidentemente, o livro completa 40 anos. O motivo desse interesse pelo Mês da Gripe parece estar ligado não apenas à potência da obra, bem analisada já pela crítica, mas também ao fator extraliterário. Refiro-me à pandemia, que transformou a realidade social, o cotidiano das famílias e o destino do mundo. Esse é um acontecimento que, de certa forma, está na novela. Ela, aliás, aponta para um conjunto de questões políticas que são também um elo entre as duas pandemias, a de 1918 e a atual. Como o Estado se comporta diante das tragédias, né? Essa é uma das perguntas. Como a mídia orienta e desorienta os fatos? Como que a população se submete a uma censura ou a uma administração desastrosa? Como viver o luto e como levantar a luta nesses dias de grande adversidade? Então, essas são questões que o livro nos traz novamente. Ao abrirmos o livro,
encontraremos lá detalhes que lembrarão, inclusive, do que temos atravessado nos últimos meses, a mídia orientando as pessoas a não se visitarem, a evitarem aglomerações, o serviço sanitário determinando medidas de segurança para o processo de sepultamento, está tudo lá no mês da gripe, né? A suspensão dos cinemas e outras atividades, com exceção de cerimônias religiosas, a denúncia de festas particulares, a preocupação com a proliferação do contágio nos presídios, a defesa de tratamentos alternativos à base de limonada, creolina, xarope bromil, naftalina, folhas de eucalipto e quinino, curiosamente, o quinino. A preocupação com as sequelas causadas pela doença, o som da sirene da ambulância alarmando a população, os problemas políticos envolvendo abusos, prisões, censura, etc. Esses são apenas alguns dos elementos que podemos encontrar no livro e que são muito atuais, né? Tudo entremeado por um processo de montagem, no qual o livro Puzzle dispõe nessa mesa de orientação, de desorientação, anúncios publicitários, fotos, notícias de jornal, poemas, relatórios, desenhos, entre outros, né? São questões que vêm sendo bem analisadas, inclusive, pela sua série. Eu penso que, para ler essa tragédia no livro, poderíamos pensá-lo como um atlas, relacionando com outros livros, outros meses, outras imagens, assim como Aby Warburg, Valêncio interliga imagens para além de suas relações de causalidade. Aliás, essa ideia me faz lembrar da minha participação no evento que você já citou, Contatos e Contágios, que está completando 10 anos. Eu tenho aqui o livro que você organizou a partir daquele evento. É um livro belíssimo. E o título da minha fala era justamente Entre o Alheio e o Absoluto, o Mês da Gripe e Outros Livros, Outras Imagens. Naquele momento, eu já propunha a ideia de lermos a obra como um atlas. Essa ideia ainda me interessa mais do que nunca, até porque o atlas, se pensarmos num sentido warburgiano, ele tem sempre a possibilidade de se transformar ao longo da história. Suas imagens podem ser rearranjadas, produzindo novas configurações constelacionais. Agora, num outro tempo, esse atlas se ressignifica, né? E a pandemia nos ofereceu essa possibilidade de investirmos outros olhares sobre o livro, assim como o livro suscita uma nova reflexão sobre a tragicidade desse episódio no qual estamos imersos. Nós estamos dentro da própria catástrofe. Pensar o mês da gripe como um atlas, imagino, é uma forma de ler a nossa tragédia, a nossa atual tragédia, a partir do livro. Jorge Dilberman, que se debruçou avidamente sobre o pensamento de Aby Warburg, ele escreveu que o atlas é uma forma visual do saber ou uma forma sábia do ver. Tanto o atlas de Valêncio quanto o de Warburg pressupõem a montagem com o princípio constitutivo desse saber, pautado pela imaginação, que é uma forma de saber. Eu lembro que o poeta Manuel de Barros dizia que a imaginação é mais importante do que o saber, né? Diríamos na esteira de uma tradição atravessada pelo pensamento de Baudelaire, Goethe, Walter Benjamin, que a imaginação é uma forma suprema de saber, de conhecimento, né? Para o Baudelaire, por exemplo, a imaginação ela é uma faculdade que aprende as relações íntimas, secretas entre as coisas, suas correspondências, e o jogo do Valêncio Xavier, de certa forma, está atravessado também por essa experiência das relações íntimas e secretas entre as imagens, entre as ideias, nessa sua novela intersemiótica, né? Nesse sentido, poderíamos arriscar dizer que o atlas é uma máquina de leitura, uma máquina de fabricar o tempo, uma máquina de fabricar o vazio, mas também, principalmente, uma máquina de leitura. Eu cito aqui o Jorge Dilberman dizendo que o atlas Mnemosyne delega na montagem a capacidade de produzir, através de encontros de imagens, um conhecimento dialético da cultura ocidental, essa tragédia sempre renovada, sem síntese, portanto, entre a razão e desrazão, ou, como dizia Warburg, entre os astra, do que nos eleva até o céu do espírito,
e os monstra, do que nos precipita até as profundezas do corpo. Né? Então, entre esse jogo entre o estelar e o monstruoso, né? Entre o constelacional e a monstruosidade. Uma breve observação aqui, né? O Warburg, feito Nietzsche, cria sua teoria da memória fundamentada na ideia trágica da alternância entre os astra e os monstra, o que é da razão estelar, o que é da loucura, da imaginação, do corpo visceral. Os monstra representam a brutalidade das forças naturais e os astra a sua contenção pela civilização. Eu vou voltar nessa questão mais adiante e também lembro que a questão da monstruosidade é uma tônica do trabalho do Valente Xavier. Inclusive, eu me lembro que o professor Raul Antelo já escreveu um texto sobre isso também, analisando essa imagem da monstruosidade num dos textos do Valêncio, se não me falha a memória, o texto sobre Febrônio, né, que está no Crimes à Moda Antiga. Eu gostaria de relembrar que a história do livro, os seus fatos, se dão em 1918. O livro é de 1981, portanto está comemorando 40 anos, como eu também, que nasci em 1981. E eu leio o Mês da Gripe nos seus 40 anos e leio aos 40 anos, porque há 2 dias, inclusive, fiz aniversário. E eu gostaria de lembrar de um fato aqui curioso. Se invertermos os 2 últimos dígitos, voltando ao mês e ao ano da gripe espanhola, nesse momento, em 1918, na Alemanha, Aby Warburg preparava o seu Atlas Mnemosyne, um projeto tocado, assim como o livro do Valêncio, também pela experiência da Primeira Grande Guerra e das grandes tragédias que movem a vida ao longo da história. Esse é um primeiro fato curioso, né? O livro do Valêncio, em uma de suas veredas narrativas, que são várias, vai de forma supostamente jornalística, construindo uma lógica temporal, diacrônica, ao aspecto anacrônico também no livro, né, que é forte, principalmente no processo de montagem, mas eu me refiro à questão linear propriamente dita, na qual a sequência dos dias vai construindo uma narrativa, assim como vemos no jornalismo, né, que vai construindo hoje também uma narrativa sobre a crise pandêmica. Há uma perspectiva constelacional das imagens, num processo de montagem, que me lembra um pouco os diários de trabalho do Bertolt Brecht, que, aliás, já foram muito bem analisados pelo Didier Berman no livro Quando as Imagens Tomam Posição. Ali ele fala da relação de fotografias e textos, né, criando sentidos curiosos. No livro, há, por exemplo, uma página dedicada ao dia 2 de novembro de 1918. Sabemos que esse dia é o dia de finados. Na página referente a essa data, encontramos um memento mori no alto da diagramação, logo acima da propaganda, de uma alfaiataria chamada O Louvre, que informava o fornecimento de encomendas no prazo mais curto de roupas para defuntos. O luto convive ali com o mercado. Na mesma página, uma pequena nota informando que os cinemas, embora voltando a funcionar, eles só estavam autorizados pela diretoria do serviço sanitário a abrir 3 vezes por semana. E há também ali uma ilustração de um cemitério, parece uma lápide ao lado, né? E outro fragmento na mesma página enfoca a amargura e a miséria daqueles dias. E, por fim, a pequena descrição de uma estranha cena me chamou muito a atenção, na qual um louco invade o quarto de uma freira. O fragmento diz o seguinte: a freira, na lidadeira daqueles dias, deixou a porta entreaberta. O louco entrou, viu a coifa da freira em cima da cama, deve ter achado bonito, colocou na cabeça e saiu daquele jeito pelos corredores, camisolão branco e coifa na cabeça. Uma cena inusitada. Pesquisando no arquivo do jornal Correio Oficial da cidade de Goiás, encontramos uma notícia do mesmo dia 2 de novembro de 1918, em que o periódico informa que, devido ao surto da gripe, as tradicionais visitas ao cemitério não aconteceriam como nos outros anos. Então, a notícia diz o seguinte, no jornal: comemora-se hoje em todo o mundo cristão o dia consagrado à referenciação dos mortos. É de praxe a visita aos cemitérios nesta data, mas a normalidade do estado sanitário não permite que ela se realize. Este ano, como
prudente medida profilática. O correio oficial se associa às condolências da pragmática, que são enviadas no dia de finados, que é feriado, aos que choram a perda de seus mortos. Então, essa é a notícia do Correio Oficial de Goiás, em 2 de novembro de 1918. Pouco mais de um século depois, no mesmo 2 de novembro, durante a pandemia da Covid, uma estranha manchete com ares macabros estampa a primeira página da Folha de São Paulo, abre aspas, finados oferece oportunidade de reencontro com os mortos na pandemia, fecha aspas. Também é uma manchete estranha, né, por sugerir o reencontro com os mortos e, ao mesmo tempo, a impossibilidade da aglomeração, né? Naquele 2 de novembro de 1918, fato curioso também, um dos dias que figuram no mês da gripe, de Valêncio, às 4 da madrugada, Aby Warburg dá entrada com urgência na clínica do Dr. Arnaud Linot, em Hamburgo, depois de armado com um revólver aos gritos, fora de si, ter ameaçado a vida de seus familiares, bem como a sua. É interessante também porque no livro do Valêncio tem um poema que culmina num assassinato, ali um poema meio erótico também, né? Tudo isso dentro do mesmo livro. O médico de Warburg, Heinrich Emden, observa que o historiador esperava uma catástrofe a qualquer momento, depois de imaginar que uma governanta inglesa, amiga de sua família, seria uma espiã de guerra e que ele, Warburg, seria considerado responsável pelo desenlace da guerra e punido por isso. Isso, né, na loucura do Aby Warburg. É um episódio biográfico mesmo, né, bem registrado, né, na sua biografia. Tal psicose teria produzido uma agitação que desencadearia a tentativa de assassinato. E aqui eu gostaria de imaginar esse louco, né, das páginas do Valêncio, sendo talvez o próprio Warburg, o autor do Atlas, num outro Atlas, curiosamente também no dia 2 de novembro, que é o dia que ele dá entrada no meio desse surto psicótico, né? A clínica. A ideia de uma urcatástrofe, uma catástrofe originária que está no cerne da pesquisa do Warburg, ela parece estar diretamente vinculada com a catástrofe de sua vida mental. No plano de seu trabalho, a ideia da catástrofe encontra correspondência numa luta com as imagens, que é também uma luta com os fantasmas, que diz respeito ao conflito da Grande Guerra, mas que se ramifica ao longo da história. Estamos falando de 1918, a guerra também tem um papel importante, inclusive, na proliferação da pandemia, da epidemia da gripe espanhola, né? A tragédia é sem fim, porque assim como a guerra, ela sobrevive psiquicamente, os monstros nunca cessam de ameaçar o que resta da razão. E essa é a grande questão para o Warburg, né? A memória histórica ela é sempre assombrada por fantasmas e esses não morrem, porque, né, de certa forma, não é possível matar fantasmas. A guerra terminada porém, interminável. Terminada sob a perspectiva de Clio, da história, mas interminável sob a perspectiva da mnemosine, da memória. Interminável enquanto guerra de lutos. Curiosamente, o fim da Grande Guerra é uma das questões que percorrem o livro de Valêncio. Eu penso também aqui no luto de todas as famílias, né, que perderam seus entes queridos, que é um luto, de certa forma, interminável, né? Poderíamos imaginar que, assim como a guerra é interminável, a pandemia também, os corpos que não são devidamente sepultados estão fadados a perambular como fantasmas, assim como os monstros emergem sempre e não cessam de ameaçar a razão. O saudosismo fascista que pleiteia o retorno da ditadura militar, por exemplo, vigora com força justamente nesse momento. O fascismo é um cadáver insepulto, é um fantasma também. Então vejam que todas essas questões parecem que estão fazendo rede, né? Há um conto quase inédito de Valêncio Xavier, eu digo quase inédito porque ele não saiu em livro, até onde eu sei, foi publicado na revista Lama, de Curitiba, editada pelo Fabiano Viana, depois da morte do escritor, e há uma ilustração de André Ducci, produzida para o conto, uma caveira com uma foice, a morte, empurra um homem para dentro do que parece ser uma caldeira em uma fábrica.
o texto ele tematiza alegoricamente a biopolítica de uma lógica em que a morte, além de ser administrada por um sistema a seu proveito, é também lucrativa do ponto de vista econômico, né? Uma fábrica ela descobre uma fórmula para a confecção de lâminas de barbear com grande qualidade. Essa fórmula usa corpos de seres humanos. A questão é a seguinte: para lucrar com um bom produto é preciso que homens morram, pois a massa dos seus corpos torna a liga de aço mais apurada, logo mais rentável. Daí, morrer dá lucro. A ideia da morte lucrativa, aliás, me parece bastante atual nesse contexto aí político das vacinas, por exemplo, né? Até onde eu sei, esse é o último texto do Valêncio Xavier, profundamente biopolítico, tematizando a questão da biopolítica, né? Levando adiante uma questão que nem fazia tanto sentido no mês da gripe, como faz nos anos da Covid. E, infelizmente, a morte parece agora, aos olhos de um determinado sistema, ser rentável. A questão das vacinas, por exemplo, a gente tem assistido, é um negócio, né? E a polêmica em torno do lockdown também é um negócio, a crise envolvendo, de certa forma, questões econômicas, né? Eu gostaria de evocar aqui algumas imagens para pensar o mapa estelar de desorientação, que são os atlas de Warburg e Valêncio. Eu lembro que na primeira apresentação, que evocava várias imagens já, inclusive de cortejos, eu trabalhava naquele texto, não sei se você se recorda, né, com várias imagens de cortejo, umas imagens de caveiras também. A partir daquelas imagens, eu produzi uma leitura do mês da gripe, né? E eu gostaria de apresentar aqui algumas outras, aumentando essa rede, né? Primeiramente, lembrando que podemos encontrar no Atlas Mnemosine pelo menos 2 imagens de quadros representando pestes. Por exemplo, no painel 40 pode ser visualizada uma reprodução de A Peste de Ashdod, de Poussin, que é uma representação dramática da epidemia de peste bubônica que dizimou a cidade de Ashdod, matando mais de 50 mil pessoas. Esse episódio, inclusive, aparece lá no Velho Testamento. Poussin o pintou em 1630. O quadro é também chamado de O Milagre da Arca no Templo de Dagon. A prancha 40 ela está repleta de imagens que tratam da irrupção do temperamento antigo, focando no desespero e na mortandade coletiva. E uma das referências de Poussin é a gravura A Peste de Frígia, A Peste da Frígia, chamado também de Il Morbeto, do Marco Antônio Raimondi, a partir de um projeto de Rafael. Curiosamente, essa gravura está também no Atlas Mnemosine, na prancha 45, que valoriza imagens que exploram a linguagem gestual. Inclusive, no quadro do Poussin, é uma cena assim, muito impressionante. Tem uma mãe morta ou quase morta e uma criança tentando se alimentar do seu leite e uma pessoa tentando tirar a criança de perto da mãe, e as pessoas apresentando um certo asco, nojo pelo cheiro, pelo odor daquela cidade empesteada. É um quadro bem impressionante. Que faz lembrar, inclusive, algumas cenas que podemos ver em alguns vídeos que circularam, né, nas mídias, cenas bem impressionantes, não só no Brasil, em outros países também. Me lembro que se foi Equador, um outro país que teve uma situação assim muito comovente, logo no início da pandemia. Foi uma cena assim que eu vi os vídeos e fiquei muito comovido, né? As pessoas desfalecendo na rua e as pessoas, os familiares queimando os corpos em frente de casa, com uma crise no sistema ali funerário também, enfim, os hospitais em colapso, a lembrar um pouco o quadro da peste de Ashdod. Uma terceira imagem me chama a atenção. Ela não está no Atlas de Warburg, é de Goya. Aliás, Duberman relaciona o trabalho desse artista espanhol ao trabalho de Warburg. O Goya é uma presença constante no livro Atlas, ou A Gaia Ciência Inquieta, de Jorge Duberman.
principalmente pela questão do desastre e da monstruosidade, enfim, que aparece no seu trabalho. Do monstro que emerge como patos na arte, né? Há vários quadros de Goya sobre tragédia, o desastre, o desespero, vários desses quadros, inclusive, tratam das pestes, como o Corral de los Apestados, e outros que integram as suas pinturas negras. Como são nomeados os quadros ali, né, depois que ele teve uma grande enfermidade, ele, inclusive, ficou surdo, e aí ele se recuperou no palácio de uma duquesa, e em meio a febres e alucinações, ele deixou de pintar retratos mais figurativos, ele passou a produzir assim, umas obras mais assustadoras, mais monstruosas, repletas de obscuridade, que nasciam das suas entranhas, ou seja, né, do monstra. Porque o monstra é o visceral, justamente das entranhas, né, do ponto de vista do Abbe-Warburg. Valêncio, ao que tudo indica, ele gostava do Goya, ele chegou a citá-lo em alguns textos, inclusive em um artigo da Folha de São Paulo sobre Velázquez, o Valêncio ele o contrapunha a Goya, considerando o Goya como um criador de tragédias, né? Ele dizia que o Velázquez, a partir da ordem, produzia beleza, e o Goya era o grande criador de tragédias. O quadro que eu me refiro aqui do Goya, muito interessante, é o que me chamou a atenção logo que comecei a escrever esse texto, é o Romaria de San Isidro. Uma primeira versão dele é festiva, nada trágica, afinal de contas, o dia de San Isidro é comemorado com grande fervor religioso, é praticamente uma festa. E há uma segunda versão do quadro que ela é tétrica, é obscura, como uma, enfim, uma gravura sinistra, né? É um dos quadros negros do Goya, pintado pouco tempo depois de um surto de febre amarela, da febre amarilla, e de uma epidemia de cólera. Inclusive, tem uma série de especulações sobre a doença do próprio Goya, que teria, enfim, sido contraída desde o processo dessa pandemia, naquele momento, né? Uma multidão caminha no escuro. A pintura é quase um cortejo ou uma procissão macabra. E por que um quadro desse num dia tão festivo, né? Eu me pergunto. No Brasil, do dia 15 de maio de 2021, no dia de San Isidro, entidades de produtores rurais organizaram um evento em apoio ao presidente Jair Bolsonaro contra o STF e pelo fim das medidas de isolamento social. Os organizadores afirmaram ter o apoio de mais de 100 sindicatos. O presidente andou a cavalo, o ministro da Agricultura, do Meio Ambiente e do Turismo também. E essa parece ser uma marcha macabra, né? Tão fúnebre quanto o quadro de Goya. Maio teve mais mortes por Covid do que cada mês de 2020 separadamente, segundo pesquisas. Foi um mês muito trágico dentro de um ano trágico. Curiosamente, o dia de San Isidro é comemorado no 15 de maio. E San Isidro é padroeiro também dos produtores rurais. Sabemos como se desdobrará esse acontecimento no dia 7 de setembro, com os protestos ali defendendo uma intervenção militar, o fechamento do STF, e por aí vai, né? Sabemos aí o desdobramento, depois do dia 15 de maio. Goya está lá na capa do mês da gripe, de Rones Dunk, um artista curitibano falecido em 2020. Eu só me dei conta disso agora, porque quando eu escrevi o primeiro texto, lá em 2011, eu não prestei atenção na capa. É uma imagem, um sujeito com um memento mori e, acima dele, uma nuvem, e essa nuvem é formada por uma série de caveiras. O texto tratava, inclusive, das caveiras, e eu não me dei conta de que a capa estava estampada, estava na cara, né? Estava na capa, aquilo ali, as caveiras. A partir do Walter Benjamin, fiz uma digressão sobre caveiras ali e Walter Benjamin e Valêncio Xavier.
Assim como alguns outros colegas que participaram da sua série falavam, poxa, eu não me dei conta de tal aspecto quando eu escrevi aquela vez, né? A epígrafe do Marquês de Sade, e a partir daquela epígrafe fizeram uma outra leitura agora. Então, eu agora, olhando para a capa também, não é? Faço uma outra leitura, né? Aproximando a imagem, é possível ver uma nuvem de caveiras, uma imagem que pode ser associada a tantas outras imagens de caveiras que já tivemos a oportunidade de analisar no texto sobre o Valente Xavier, que agora integra o livro, né? Contatos e Contágios, organizado por você, Nena. As caveiras mais importantes estavam na capa. Quase sempre o mais importante, eu diria, passa despercebido, né? A história tem mostrado que os monstra estão sempre aí. O mês dos desastres parecem, ao longo dos tempos, ser todos os meses. E a imagem do monstruoso que percorre toda a obra do Valêncio está aí para atestá-lo. A epidemia pode ir embora, mas, como observou Warburg, astra e monstra são dois termos que sinalizam para um conhecimento dialético da cultura ocidental essa tragédia sempre renovada, sem síntese entre razão e desrazão. A tragédia parece não ter fim porque pervive no luto como um fantasma. Eu diria que esse fantasma acorda de tempos em tempos, como as pestes ou como os nacionalismos saudosos de períodos de exceção. Esse é o texto, então, Nena. Muito obrigada. Fiquei muito feliz em ver o desdobramento do texto inicial, né? E eu fiquei aqui fazendo algumas anotações para a gente conversar um pouquinho mais. Queria dizer que eu gosto muito da questão que você abordou já logo no início, né? Que você traz à tona a catástrofe no livro, né? Gostei dessa reviravolta ali. E quando você também chama a atenção para o Valêncio como uma máquina de leitura, né? Então, você ativou a máquina realmente. Eu gostaria de, talvez, a gente parar um pouquinho mais numa das passagens que você menciona Warburg, ou você chama ele de Warburg louco, né? Você vai trazer à tona a questão do dia 2 de novembro, eu achei uma sacada muito bacana. Se você pudesse comentar um pouquinho mais. Eu não conheço muito em detalhes o processo clínico ali do Aby Warburg, inclusive eu sei que existe um livro, não me recordo agora quem organizou, tem uma versão espanhola, La Curación Infinita, que é um livro que traz a correspondência do Warburg com seus médicos e depoimentos também dos médicos falando sobre a internação dele na clínica, naquele período que ele viveu, né? Ele teve os surtos psicóticos e tal, e depois o Ritual da Serpente, que foi uma conferência que ele deu dentro da clínica, parece que foi dentro da clínica, né, para falar da recuperação dele, que era um estudo que ele tinha feito a partir de índios norte-americanos, índios Hopi, né, eu acho que era, se não me falha a memória, no México, né? E então é curioso observar, né, como que a vida do Warburg ela está atravessada por essa ideia da tragédia, né, e que essa catástrofe mental dele tem a ver com, já vi várias pessoas falando sobre isso, né, de como que a catástrofe mental dele tem a ver, se desdobra no trabalho dele, no Atlas Mnemosyne, nos textos, nas conferências, e como que o Atlas ele está explorando muito a questão da tragédia ao longo da história da humanidade, como é que, né, o conhecimento, o pensamento antigo que ele vai buscar ao longo de toda a trajetória dele está atravessado pela ideia da catástrofe, da tragédia, e é interessante perceber como isso tem, de certa forma, a ver com o pensamento dele, com o desequilíbrio da sua vida mental, não é? E esse surto se dá
justamente o primeiro surto dele se dá no dia 2 de novembro, e eu me lembro que no dia 2 de novembro, por isso essa associação, né, no livro do Valêncio, 2 de novembro de 1918 é o dia do surto do Abbe Warburg, é o dia que aparece o louco invadindo o convento ali, não é? Também achei uma coisa assim, curiosa, é uma curiosidade que se desdobra numa leitura, de certa forma, mais aprofundada, né, que merece, inclusive, mais aprofundamento. Mas eu acho que passa por aí, né? Essa ideia da tragédia, ela é muito presente dentro do trabalho do Warburg, e ela está no mês da gripe, e ela está de forma muito pungente hoje na nossa vida, não é? E aí que me vem novamente essa ideia do Warburg, né, de pensar a história da humanidade numa alternância entre os astra, esse elemento estelar, da razão, apolíneo, no sentido nietzschiano, né? E um elemento monstruoso, da imaginação, visceral, que é, de certa forma, também no sentido nietzschiano, o dionisíaco, né? Porque o dionisíaco para o Nietzsche é a pura híbris, é a desmesura, né? É a destruição também, né? Daí para o Nietzsche a tragédia, ela vai juntar, né? De certa forma, vai produzir esse encontro entre o apolíneo e o dionisíaco, para que essa catástrofe seja domada pela beleza da arte, né? Que é a própria tragédia grega. Então, vejo que todas essas questões parece que fazem sentido, não é? E eu acho que nós estamos atravessando novamente um tempo de grande monstruosidade, né? E reler o Warburg, reler o Valente Xavier é uma forma, talvez, de olhar melhor para essa realidade, assim como essa nossa realidade nos ajuda também, eu acho que, a compreender um pouco melhor o pensamento do Abbe Warburg e o pensamento também do Valente Xavier no mês da gripe. Então, acho que passa por aí, né? Acho que tudo está, de certa forma, interligado. Sim, e você faz isso muito bem, né? Quando você traz à tona as pinturas negras do Goya. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando na sala que o Museu do Prado tem em homenagem a essa série, né? Toda essa série fica numa sala escura, com luzes direcionadas. Então, a série negra é uma série iluminada. Então, Esse choque, né? E aí eu lembro, né? Sempre lembro disso, do Agamben dizendo que contemporâneo é aquele que não que enxerga as luzes, mas o escuro do seu tempo, né? Então, essas pinturas negras, elas estão atravessadas pela contemporaneidade, né? Sim. E é curioso o fato de muitas dessas pinturas, Nena, serem produzidas a partir da imagem da peste. Também é uma coisa curiosa, né? Está muito forte dentro do Goya, o fato dele mesmo ter se contaminado, ter adoecido, e do trabalho dele ter sido tocado por essa tragédia das epidemias no tempo em que ele viveu. Então, também é uma coisa muito curiosa. Incrível. E outra questão que você também chamou a atenção foi a questão desse monstruoso, né, que está no Valêncio e que também, no caso, faz parte dessa modernidade que quem chama a atenção é o Benjamin, o Baudelaire, né? E mesmo o Raul, né, quando você menciona o texto sobre o febrônio, né, essa coisa do monstruoso se faz presente na obra do Valêncio praticamente em todo o trabalho. Não é à toa também que ele é considerado o Frankenstein de Curitiba, né? Alguém que faz arte, né, com pedaços. Eu acho que você trouxe duas questões importantes, né, Nena? Eu acho que a questão da monstruosidade, ela é uma tônica do trabalho do Valêncio. Isso tem a ver com o interesse dele, né? Por todas essas questões, isso aparece em outros livros dele, né? A questão da laceração, da anatomia, né? E a questão da tortura, se citou da menina, remembranças da menina morta ali, tem uma relação, uma cena da Inquisição, com uma tortura também. Isso é realmente muito forte, né?
questão, uma cena também de violência contra uma índia que aparece num conto dele, o mistério da prostituta japonesa, tem várias, né? Como isso tudo é muito forte dentro da obra do Valêncio, a questão da monstruosidade, isso aparece com força no Crimes à Moda Antiga também, que são contos que ele escreveu a partir de notícias de jornal, enfim, de crimes, né? Que ficaram muito conhecidos ali no início do século XX, eu acho que final do XIX, mas mais no início do século XX. Então, são questões, assim, muito, muito marcadas na obra dele. Eu lembro, às vezes, dele ter um frame, assim, de um programa, desses programas sensacionalistas, tipo, tinha o Aqui Agora, o Gil Gomes e tal, tá no livro dele lá também, não sei se é do Remembranças, né? Ele traz isso, essa coisa do universo sensacionalista sobre a morte, tipo a Tribuna, assim, essas coisas que seriam consideradas como um jornalismo baixo, alguma coisa assim, ele traz para a literatura, né? Para a literatura sofisticada dele. Então tem ali uma mistura de alto e baixo ali que torna, de certa forma, indiscernível o limite preciso entre alta cultura, baixa cultura, enfim, essas são discussões também da estética, né? E a outra questão que você comenta sobre a questão do comércio, né, do capitalismo, da propaganda ali e do luto também, né? Eu acho que todas essas questões, elas, de certa forma, estão interligadas. Eu me lembro de um texto que falava sobre o cinema na vida moderna, eu acho que da Vanessa Schwartz, agora não me recordo muito bem, sobre as exposições que se faziam no IML de Paris no século XIX, meados do século XIX. As pessoas acompanhavam a narrativa dos crimes ao longo, né, dos dias no jornal, e no final de semana os IMLs eram abertos e as pessoas iam até lá para ver os corpos daquelas pessoas assassinadas, dilaceradas, pagavam uma entrada, então aquilo era transformado, de certa forma, num espetáculo. E ela vai falar, né, nessa pesquisa, Vanessa Schwartz, de como que essa cultura ali, ela alimentou o realismo do final do século XIX, a arte realista, e o processo de modernização também, né, a questão tanto econômica e artística, no final do século XIX e no início do século XX. Então, a gente começa a ver como é que todas essas coisas parecem que estão atravessadas, né, pelas mesmas situações, né? O luto convivendo com a luta, as grandes revoluções, né, as grandes transformações do final do século XIX, início do século XX, a questão do processo de modernização também, né, a consagração do capitalismo, e isso tudo, não é, acontecendo no mesmo momento. E eu acho que o Valêncio tem um pouco essa tendência, né, para o retrô, ele vai às vezes para essa coisa do começo do século, não só no Mês da Gripe, mas eu vejo em outros contos também. O Dalton Trevisan também faz um pouco isso, né? Essa coisa de voltar ali naquele momento da Belle Époque, das primeiras décadas do século XX, então tem essa coisa ao mesmo tempo meio retrô, mas é um momento fervilhante, né, que está assistindo ali as grandes transformações artísticas, culturais, filosóficas, políticas e também econômicas. Então, enfim, de certa forma, acho que todas essas coisas, volto a dizer, estão bem interligadas. Eu agradeço muitíssimo a sua leitura, foi um prazer revê-lo, foi um prazer poder contar com você nessa série, né? E deixo o meu agradecimento e o meu abraço. Eu agradeço também, né? Eu acho que a série está linda, são muitas leituras, como eu falei no início, né? Como pode ser enriquecedor o ato de ler de diversas maneiras o mesmo livro, né? E sobre os livros, abrimos as páginas de outros livros e nada mais, né? Então, de certa forma, a gente começa a pensar nesse momento de como que a literatura ela é esse eixo de infinitas relações, como diria o Jorge Luis Borges.
Eu acho que a nossa leitura crítica, que procura, de certa forma, ser criativa, poética também, né? Ela está interessada em investir mais sentidos para esse texto que a gente está lendo. Então, eu fico feliz de ter participado desse momento aqui com vocês, né? Que é também um momento de homenagem a essa figura grandiosa da literatura brasileira, das artes visuais, das artes, né? Um artista brasileiro, não apenas um escritor, né? Porque ele é um cineasta que escreve e é um escritor que filma, o Valêncio, né? E eu acho que quando ele faz uma coisa e outra, né? Ele está ao mesmo tempo escrevendo e filmando. Então, a arte dele cinematográfica está atravessada pela literatura, assim como a literatura está atravessada pelo cinema, e basta abrir qualquer texto dele, né? Inclusive o Mês da Gripe, que tem uma coisa ao mesmo tempo jornalística, mas também cinematográfica. Então, é isso, viva Valêncio! E daqui 30, 40 anos que possamos ler novamente esse livro com outros olhos. Obrigado, Valêncio. Obrigada, Caio.